nossos telespectadores, aqui é Letícia Barbosa, apresentando mais um debate político para vocês. Hoje, dando sequência ao nosso debate político, onde nós convidamos todos os candidatos ao cargo majoritário para a Prefeitura aqui de Manaus, estamos dando continuidade. Este programa seria voltado para a entrevista do candidato Roberto Cidade. No entanto, por incompatibilidade de agenda, não foi possível a presença do candidato. Mas nós estamos aqui e vamos utilizar esse tempo para preparar você, nosso seguidor, nosso telespectador, a estar pronto para estas eleições. Vamos aqui utilizar esse tempo de uma forma educativa e qualitativa para você. Estamos recebendo hoje o cientista político e advogado Elcio Ribeiro. Seja bem-vindo. Satisfação estar aqui, adorei a tua colocação de educativo. Acho que a cidadania ela é construída e reconstruída o tempo todo e essa ideia é digna de aplauso. A política como um todo ela é também um ambiente de aprendizado, né? Sim. Um momento onde nós usamos esse período eleitoral para avaliar, reavaliar nossas escolhas. E, trazendo em forma disso, o senhor esteve aqui no início do pleito. Sim. Nós já estamos caminhando para o fim. E nós queremos saber, o que o senhor achou dessa caminhada? Olha, eu penso que o Brasil, se você pegar ou da chegada dos portugueses ou mesmo da independência, quando nós adquirimos teoricamente uma soberania, um caminho, ele nunca foi afeito à democracia. Se você pegar de 1500 até hoje, nesse momento que a gente vive é um momento mais largo de tentativa de aprimoramento de uma democracia. Nós tivemos período colonial, o império está longe de ser próximo a uma democracia. Já no século XX, Estado Novo, né, a ditadura Vargas, ditadura militar, e a gente está, de vez em quando, tem uma tentativa de quebrar a ordem democrática. Isso alguns até aplaudem, para você estar observando, né? Então eu entendo que cada eleição, cada pleito é um tijolinho que está sendo colocado nessa grande catedral democrática que eu adoraria que nós nunca saíssemos desse templo, né? Então eu bato palmas, eu vejo que tem muito a ser melhorado. Por exemplo, Letícia, me incomoda muito a propaganda eleitoral, como ela se dá, é algo que eu vejo, poxa, isso não está colaborando com quase nada, mas nós estamos caminhando, é mais uma caminhada para o exercício da cidadania. Acredito que é votando que você vai aprendendo de fato, então que bom nós podermos participar da escolha de quem vai dirigir a nossa cidade. Professor Elcio Ribeiro, uma coisa muito interessante a se tocar é que o nome do nosso programa é Debate Político. Mas nessas eleições, de uma forma geral, nós podemos observar a evasão dos debates, né? Muitos candidatos aí faltando, não indo para debates, evitando esse confronto Sim. de ideias. O senhor, como cientista político, analista do cenário, como o senhor avalia essa situação? Letícia, tem uma máxima que o pessoal do marketing político gosta, que diz que numa eleição o feio é perder. Eu lastimo isso. Eu entendo que a eleição é um caminho para o aperfeiçoamento da democracia, não é o único. E aí eu vejo que cada vez que um candidato recusa participar de um bate-papo, de um debate, e são muitas as desculpas, não, a minha agenda não coincidiu, a equipe deles se reúne com os organizadores dos debates, e no dia ou na véspera, às vezes até uma hora antes, ele manda uma mensagem dizendo que o voo não chegou, que teve um outro compromisso. E isso, eu diria que nem sempre é a vontade do candidato, às vezes porque ele é carente de uma abordagem lógica, então ele não quer se expor, mostrar as fraquezas. E às vezes é o pessoal do marketing que, jogando com as estatísticas, chega e diz,
se você for, pode ter uma pergunta espinhosa que você se enrole e você vai perder espaço. Aquela filmagem vai ser explorada pelos teus adversários. Dá a desculpa lá, marca, diz que vai e depois diz que tu torceu o pé, que o voo atrasou, que a enchente não deixou o barco passar, e a gente, até o dia, vai ser aventado a tua participação e a gente vai dar uma desculpa. Eu penso, Letícia, que a democracia ela exige a luz do sol, a transparência. Então, quanto mais a pessoa se mostrar, expor as ideias, dividir essas ideias com quem está assistindo, melhor para o aperfeiçoamento da democracia. Então, eu acho lastimável quando um candidato foge, se evade. Fugir é meio forte, né? Mas é o que acontece. Ou dá uma desculpa dizendo que a agenda dele ficou incompatível e não deu para participar. E agora, mais profundamente, como é que o senhor tem avaliado a qualidade dos debates que vem acontecendo? Apesar de alguns faltarem, os debates ainda estão ocorrendo, né, com os candidatos que se dispõem aí. E, assim, a análise e os comentários, né, principalmente dos nossos telespectadores, do cidadão que está em casa, é que muitos dos debates são mais uma briga, né? Ofensas pessoais, questões mais voltadas à pessoalidade e não a propostas. Qual a sua visão? Letícia, isso vem, olha, o que você falou, mais baixaria do que propostas, isso você pega a carona já da propaganda eleitoral. Se você analisar hoje, a propaganda eleitoral de hoje, você vai ver que tem muita musiquinha de lacração. Os candidatos omitem o partido político que eles pertencem, eles não falam da proposta, é uma musiquinha, uma dancinha. Os candidatos a cargo majoritário também. E por que isso ocorre em debates? Já é uma continuidade da propaganda que é pouco propositiva. A propaganda é mais aquele efeito para você guardar um número e o nome da pessoa. E os debates, quando eles são feitos, se você pega 5 candidatos e você pega a regra do debate, é complicado, Letícia, porque o tempo tem que ser equânime para os 5, aí você vai ter 30 segundos para fazer uma pergunta, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica, 1 minuto de tréplica. Isso dividindo para todos, não dá para você desenvolver um argumento. Eu sei que o tempo seria imenso, eu adoraria ver, tipo, um mano a mano, o que vocês fizeram, vamos lá, entrevistar cada um, talvez cada candidato com um jornalista, com 2 ou 3 jornalistas, para saber de fato as propostas. Os debates com mais de 4 pessoas, 5 pessoas, é o que tem sido, eu diria que essa fórmula inviabiliza um aprofundamento de discussões. Então fica muito rasteiro e a equipe de marketing acaba tentando mostrar qual a palavra de efeito que vai lacrar mais. E o candidato vai e segue esse roteiro, que no meu entendimento é um roteiro pífio, triste. Calhando com o momento que nós estamos vivendo, aqui no Amazonas, em Manaus especificamente, nós estamos sofrendo muito com a questão das fumaças, das queimadas. Nós estamos em um período aí das nossas vazantes, né? Um momento muito delicado para a população e calha também com a proximidade do primeiro turno. Em relação a isso, ao que o senhor daria ou justificaria a falta de tanto da presença dos candidatos falando sobre essa situação, quanto a falta de propostas voltadas ao meio ambiente? Aí tem uma outra questão, Letícia. O federalismo brasileiro, ele acaba levando a que se toque muito nessa tecla. O nosso federalismo, o nome está dizendo República Federativa, o nosso federalismo faz com que tenha 3 entes de poder: o município, os estados membros, né, e a União. Aí, Letícia, o município é o flanco mais frágil desses 3, né? O Brasil tem 5.600 cidades, arredondando, e aí muitas cidades não teriam condições de combater fenômenos naturais como a seca sozinhas. Então,
há um jogo de empurra. O prefeito joga para o governador, que joga para o presidente da República, que diz que a responsabilidade é do prefeito. Então, é um ciclo ali de um empurrando as mazelas de um fenômeno natural para os outros, né? E é simples, Letícia, a gente sabe que em maio do ano que vem, muitas cidades estarão cobertas por águas, a gente vai ver aquelas passarelas de pau a pique sendo construídas, e nós sabemos que em setembro do ano que vem haverá estiagem. Você vê tanto por parte das prefeituras que são tocadas por esse fenômeno, quanto por parte do Estado e da União, o que você vê são arremedos, você não vê uma política perene para atacar essa mazela que é natural. Às vezes, esse tipo de problema é acentuado por conta das mudanças climáticas, mas ele existe. Se você pegar 50 anos atrás, tinha seca, 50 anos atrás tinha cheia, há 10 anos atrás também. Às vezes não nos patamares que nós estamos vendo atualmente, mas não é um problema novo. E a gente vê que a solução para esses problemas sempre foram arremedos. Isso faz com que a população fique dependente do poder público, que se elege pessoas. Isso faz com que um governante seja bondoso, porque ele deu a tábua, ele deu o rancho. Eu diria que isso tudo é lastimável e a gente vê poucas discussões a respeito disso nos debates, nas propagandas atuais. Professor Elcio Ribeiro, uma análise também que nós queremos saber do senhor é em relação no início do nosso pleito, algo que foi muito comentado foi a situação de apoios de presidente, como o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula. Foi muito colocado no início do pleito o eleitor querendo saber: esse candidato ele é de direita, esse candidato é de esquerda, esse candidato é de centro? O senhor acredita, na sua opinião, na sua análise, que isso ainda tem influência ou não? Letícia, eu diria que alguma influência sempre vai ter, né? Você tem um arco de amizade imenso, e nessa tua amizade tem pessoas que não são ligadas às questões políticas, que perguntam de você: Letícia, quem é o melhor? E você dá a tua opinião e você influencia essas pessoas. Se você e eu influenciamos algumas pessoas, é claro que um presidente, o presidente Lula, muito bem votado, o ex-presidente Bolsonaro, muito bem votado aqui em Manaus, eles têm a capacidade de influenciar também. Agora, o que a gente tem que observar é que a eleição para prefeito e vereador, ela toca realidades muito próximas. O buraco da rua, a falta de asfalto, ele não é de esquerda, de direita. O atraso do ônibus, a locomoção que falha, ela não é de esquerda ou de direita. A falta de creche, a falta de hospitais da saúde básica, que diz respeito à prefeitura, a falta de escola de tempo integral no ensino fundamental, que diz respeito à prefeitura, isso não é de esquerda e nem de direita. Então, a população, às vezes, vê a tentativa de se apegar a líderes nacionais, eu acho que ela não vê com bons olhos, não. Manaus é um bom exemplo disso. Nós temos 2 candidaturas que estão amarradas à eleição presidencial, uma do capitão Alberto Neto, que de cada 10 palavras, 6 ele cita o presidente Bolsonaro, e a outra do ex-deputado Marcelo Ramos, que se coloca aí como, ele tenta enaltecer o legado que o presidente Lula deixou aqui e deixa aqui em Manaus. Você, quando vai ver as intenções de votos, você vê que essas 2 candidaturas, elas estão distantes do primeiro lugar. Então, eu penso que o que a população quer numa eleição local, numa eleição para prefeito e vereador, é que o seu problema imediato seja resolvido. Ela não quer discutir a relação do Brasil com Israel ou com a Palestina, o empréstimo se vai pedir dinheiro do FMI ou se vai se juntar de fato com o banco dos BRICS. Não, isso aí é quase que intangível. O que ela quer é resolver problemas
imediatos, né? E agora, um ponto muito importante para nós tocarmos também é que nós estamos chegando próximo ao dia 6 de outubro. Estamos chegando aí próximo ao primeiro turno. E já temos pesquisas, né, indicando um possível cenário. Claro que pesquisas, elas apresentam um cenário atual. Perfeito. Até o dia, muita coisa pode mudar. Porém, até então, tenho duas perguntas relacionadas a isso. A primeira, no caso, seria ao que o senhor atribuiria a questão de alguns candidatos descredibilizarem as pesquisas eleitorais? Isso aqui é até fácil de responder, né? O candidato que tenta minimizar, desacreditar a pesquisa é sinal que ele não está bem, porque quando ele está bem, ele usa a pesquisa na propaganda eleitoral dele, né? E eu vou te falar uma coisa, Letícia, o primeiro diploma que eu tive, acadêmico, foi de técnico em estatística. Eu sou técnico em estatística lá pelo Colégio Santo Inácio, do Rio de Janeiro. Uma pesquisa envolve, além do estatístico responsável, eu diria que dezenas de pessoas que trabalham e trabalham com seriedade. A pesquisa, ela pode errar, ela tem uma margem de erro e ela reflete uma foto de um determinado momento. Esta foto, quando é favorável ao candidato A, B ou C, ela é utilizada. Quando essa foto não é favorável, o candidato A, B ou C tenta ridicularizar, minimizar. Não, pesquisa é o voto do eleitor na hora. E o próprio eleitor, eu até digo para pessoas que me perguntam, não votem baseado em pesquisa, votem baseado na sua ideologia, na sua convicção. Eu até compreendo que exista o voto útil, viu, Letícia? Sim. E eu lastimo quando eu vejo pessoas descredibilizando, candidatos descredibilizando as pesquisas, porque elas não estão beneficiando aquele candidato. Eu acho que é até vergonhoso, isso só serve, de fato, para desacreditar a democracia representativa, e é um fato, esse descrédito da democracia representativa, você pode até marcar de acordo com a abstenção cada vez maior, o desinteresse cada vez maior, porque os candidatos não falam a verdade. Perfeito. Agora, não poderíamos sair daqui sem antes saber a sua análise sobre os 3 primeiros até então, né? Com todas as últimas pesquisas que saíram, existem aí 3 colocados, que dentre eles estão Davi Almeida, ainda na primeira colocação, Roberto Cidade em segundo lugar e o candidato Amon Mandel em terceiro lugar. Nós gostaríamos de saber a sua análise sobre cada candidato até o final dessa eleição. Letícia, a cidade de Manaus tem cerca de 10 bilhões anuais de orçamento. Desses 10 bilhões, uma boa parte, eu diria mais de 60%, já está comprometida. E aí sobra ainda 4 bilhões, sem contar empréstimos que às vezes são conseguidos de bancos internacionais. Então, em Manaus, o prefeito Davi Almeida, ele fez muitas obras, ele tem o que mostrar. Como os ex-prefeitos também têm o que mostrar. É uma cidade que arrecada, está entre as 10 maiores arrecadações do Brasil, eu diria que está entre as 5 maiores, então tem o que mostrar. Ao mesmo tempo, Manaus é uma cidade-estado. Eu desafio, você pode procurar, vamos pegar aí Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Salvador, capital da Bahia, Fortaleza, capital do Ceará, Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, nenhuma dessas cidades que eu citei tem mais da metade da população do estado. Manaus tem 2 milhões e 100 mil habitantes, o Amazonas tem 4 milhões de habitantes. Manaus é uma cidade-estado, ainda que tenha um orçamento grande, ela é repleta de problema, telhado de vidro para quem está administrando, no caso o prefeito Davi Almeida. Então ele tem o que mostrar, mas deixou, às vezes nem é pela vontade, é por conta que os problemas se avolumam, deixou de fazer muitas coisas. Vai ter críticas, isso aí é evidente, né? Principalmente quando você promete muito e às vezes não cumpriu aquelas promessas. Então, eu vejo o prefeito nessas pesquisas, as últimas que saíram, em primeiro lugar, não confortável. Confortável está o João Campos lá em Fortaleza, está o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, que tem mais de 70%. Ele está em primeiro lugar e eu vejo outros chegando, no caso que você já emendo. Pode emendar. No caso, o Roberto Cidade, que veio de maio
num resultado muito pequeno, e tem dado uma galopada, um foguete. Parece que é bem provável que ele vá para o segundo turno. E eu diria mais uma vez, você não precisa votar nem no prefeito Davi, nem no candidato Roberto Cidade. Vote em quem você acha que tem que votar. Em termos de pesquisas, a gente vê uma subida dele, e eu diria que começa a importunar. Você observa que a propaganda já começa a atirar pedras, e a gente diz que não se atira pedra em árvore que não dá fruto, né? Então, eu vejo o Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual mais votado, teve uma votação de deputado federal, e eu vejo que vai ser difícil ele não estar no segundo turno com o prefeito Davi Almeida. O terceiro que você me pede para analisar é o deputado Amon Mandel, um fenômeno eleitoral da última eleição. Isso traz para ele um recall, aquela lembrança. Ele foi simplesmente o deputado mais votado do Brasil. Só que, o que eu observo? Eu lembro que em novembro, dezembro do ano passado, ele deu uma declaração dizendo que não era mais candidato. Opa, não é mais candidato, o que houve? E aí voltou atrás, esteve numa posição, eu diria até confortável. Tem pesquisas do ano passado que mostravam ele disparado em primeiro lugar, e foi perdendo espaço. Acredito que, por exemplo, o candidato Amon Mandel, o deputado federal, ele é da Federação Cidadania PSDB. Eu não vi ninguém do PSDB mergulhado na campanha dele. Cadê? Eu não vi, pode ser até que tenha aparecido, mas eu não vi o senador Plínio Valério. Eu lembro que foi suscitada a possibilidade do Ricardo Nicolau, que se filiou ao PSDB, ser vice dele. Ricardo Nicolau hoje apoia Roberto Cidade. Então, eu acredito que houve ali uma desistência de alguns a acompanhar Amon Mandel. Nós temos ainda 2 semanas para as eleições, vamos aguardar, mas pelo cenário de pesquisa que você me pede para falar, eu vejo ele desidratando. Não sei, talvez se botar a sua vice, que é de uma simpatia ímpar, de conhecimento grande, a Nancy Segadilha, talvez se ela... São perspectivas, né? E aí a gente vai ter que aguardar, na verdade, 6 de outubro, daqui a pouco, né? Vamos ver quem é que vai de fato para o segundo turno. Professor Elcio, nós agradecemos muito a sua participação aqui no nosso debate político. Acredito que a sua análise irretocável aqui para os nossos telespectadores, né? E vai contribuir muito nesse processo eleitoral. Letícia, a minha análise é formada muito de escutar vocês, de ler as reportagens dos jornalistas que publicam sobre política. Então eu que também agradeço a você e a todos que me propiciam matérias para que eu leia. É isso. Obrigado também. E agora nós estamos retornando com uma convidada especialíssima. Ela, que é jornalista também, faz uma análise política como ninguém. Paula Litaif, seja muito bem-vinda. Obrigada, Letícia. Obrigada a todo mundo que nos acompanha aí pelo debate político. Grata pelo teu convite. Me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês, porque eu já acompanho o Convergente desde a sua fundação, Portal Manaus também. É minha leitura obrigatória todos os dias. Olha, nós agradecemos muito a sua participação aqui. Agradecemos também pela sua disponibilidade. Sabemos que, para quem está cobrindo aí a eleição, o tempo voa. Mas olha, Paula, a gente aqui do Debate Político, nosso programa ele é voltado também por um sentido muito educacional. Nós estamos aí com a proposta de preparar o nosso eleitor para as eleições. Então, em vista disso, você que está acompanhando como ninguém esse processo, nós queremos saber, primeiro ponto, o que você está achando das eleições municipais de 2024? Olha, eu tenho observado que essa eleição de 2024, em relação a Manaus especificamente, ela tem sido muito atípica. Poderia dizer até que meio que inédita. E eu me refiro principalmente às oscilações de tendência do eleitorado mostradas pelas pesquisas, né? A gente percebe que hoje o cenário, nós estamos falando hoje, pode falar a data? Sim, com 20 de setembro de 2024, é totalmente diferente de 20 de setembro de 2023.
um ano antes. Isso não é muito normal em Manaus. Eu estou focando Manaus assim como nosso recorte aqui para análise. Não, é muito diferente. Não é igual à eleição de 2020, não é igual à eleição de 2016, não é igual à eleição de 2012. E não é igual às eleições anteriores de Manaus. Por quê? Geralmente, nos últimos anos, eu vou colocar nas últimas 4 eleições, quem estava em primeiro, segundo e terceiro, um ano antes, ficava em primeiro, segundo e terceiro, próximo à eleição. O que está muito divergente a partir desta eleição de 2024. Inclusive, falei com alguns historiadores que já acompanham, né, os processos eleitorais anteriores na capital amazonense e eles confirmaram isso. Nós temos hoje um cenário político muito diferente do ano passado. Estou falando especificamente sobre os candidatos que devem ir, né, ao segundo turno e quem está ali em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugares. Sim. Então mudou muito. O que a gente percebe também é que havia uma segurança dos candidatos anteriormente que foi se quebrando, né, aos poucos. E isso ocorreu muito por conta dos trabalhos realizados por políticos e por gestores de campanha, muito voltados à questão das redes sociais e principalmente pelo fato de haver aí interferência, e não tem como não dizer, das máquinas, né, tanto da prefeitura como do governo. Isso tem pesado muito, né? Porque até o ano passado, aqui no Amazonas, a gente tinha a ideia de que o governador Wilson Lima poderia, em tese, apoiar Davi Almeida, atual prefeito, candidato à reeleição, por conta de um acordo que tinham feito em 2022. Até abril seria dessa forma, aí tudo mudou. E nessa mudança, mudou também a tendência do eleitorado. E aí não sou eu quem falo, né? São institutos de pesquisas que já vêm apontando, como por exemplo o Instituto Pontual, que é uma empresa que eu confio muito, que desde abril já vem apontando isso, né? A tendência do eleitorado mudando. Então, se a gente for poder resumir hoje a eleição de Manaus em relação aos anos anteriores, podemos dizer que a campanha, a eleição, a tendência do eleitorado é totalmente atípica das últimas 4 eleições na capital. Paula, agora um ponto que você trouxe muito importante é a tendência aí do eleitor. Nós temos aqui questão, principalmente em Manaus, muito focado a questão das pesquisas eleitorais. Infelizmente, alguns candidatos vêm descredibilizando essas pesquisas, né? Vem sendo apontada aí algumas pontuações, algumas colocações, dizendo que pesquisa é a que é vista na urna, que é no dia da eleição e tudo mais. Dentro da tua experiência e da análise que você vem vendo, qual estratégia você acha que vai ser utilizada para essa reta final das eleições? Principalmente em relação aos que estão melhor colocados, né? E eu acho curioso, falaste isso, Letícia, eu acho curioso que quando a pesquisa ela é favorável ao candidato, ela é ótima, ela é maravilhosa e eles fazem questão de divulgá-la sempre, né, reverberá-la sempre. Quando ela é negativa, eles falam mal da pesquisa, falam mal dos parâmetros, questionam o estudo e muito embasado naquilo que eles acreditam, numa opinião não fundamentada, né? O que eu percebo? Há uma estratégia de todos os grupos envolvidos, nós estamos falando aí de 7 candidatos, não é isso? Sim. 7 candidatos a prefeito de Manaus, cada um com a sua estratégia, principalmente os 5 primeiros lugares. A gente percebe também que tem candidatos que contratam empresas específicas, que muitas vezes nem são de Manaus, para terem o resultado que eles querem ter e divulgam esse resultado. Mas a gente precisa considerar o seguinte, que há empresas que têm mostrado continuamente a evolução de determinados candidatos. As pesquisas começaram, de fato, pelo que eu lembre, em abril. Sim. Né? Então, é importante o eleitor entender e verificar e acompanhar, e os jornalistas também, as empresas que vêm continuamente mostrando seus levantamentos. Aí eu vou voltar aqui para o Instituto Pontual. O Instituto Pontual começou a mostrar as pesquisas para a prefeito de Manaus a partir de abril. Aí depois, 2 meses depois, outra. Aí depois, 1 mês depois.
é importante a gente ter esse estudo, porque essa continuidade, ela nos permite fazer uma análise da evolução dos candidatos ou não, ou da desidratação, da redução da tendência do voto do eleitorado. Você tendo esse histórico, acredito que fica mais fácil você concluir se aquela empresa ela está ou não manipulando dados. Porque para haver uma evolução de determinado candidato, você tem que ter a desidratação de outros, Sim. conforme os analistas apontam. E fatos novos. Você não pode dizer que o candidato do nada subiu 5%. Com base em quê? Como é que estava a pesquisa anterior? A pesquisa de 2 meses, de 3 meses antes? Então é muito importante ter esse histórico. Além da pontual, direto ao ponto, também vem mostrando a própria empresa Perspectiva, né, vem mostrando também, já tem um histórico de levantamentos. A gente tem também pesquisas apontadas, mostradas pela CNN, que é a Atlas Intel. Então, essas empresas que já vêm fazendo esses levantamentos há meses, a gente passa a ter um pouco mais de credibilidade. Porque você tem um histórico em que se embasar. Agora, do nada, aparece uma empresa, tipo, um mês antes. É isso que a gente tem que ficar atento, sabe, Letícia? Sim. 1 mês, 2 meses antes, aí apresenta uma pesquisa. Aí você tem que ficar em alerta. Com base em quê? Qual o histórico dessa empresa? Então, é importante. E ainda tem um ponto que muitos institutos, principalmente os que são de fora, não sabem a especificidade local para se fazer pesquisa. E isso vem sendo apontado, né? Muitos institutos que apresentam dados que não condizem com a realidade. E você falava sobre essa questão relacionada a descredibilizar empresas de pesquisa, só para não fugir à tua pergunta. Isso ocorre por outras empresas ou por determinada empresa quando não há ali uma segurança dos seus próprios números ou se tem alguma coisa a temer. Porque eu entendo o seguinte, vamos lá, eu gerencio uma revista eletrônica, que é a Revista Cenário, deixa eu aproveitar e fazer aqui, revistacenario.com.br. Ela é online, impressa, também agência de notícias, estamos no YouTube, só para você aproveitando esse espaço. E eu tenho outros colegas donos de portais, como você, do portal Manaus, tem também no site Convergente, que são os proprietários, o Fabrício e a Érica. Então, nós somos ali do mesmo ramo de negócios. Eu estou muito segura em vir aqui falar com o Convergente e com o portal Manaus sobre eleição, sobre conteúdo jornalístico, porque estamos no mesmo ramo, né? Imagino, mas não somos rivais. Pelo contrário, a gente tem inclusive uma rede de apoio quando estamos com algumas questões relacionadas à justiça, a conteúdo jornalístico, à checagem. A gente se tem como uma rede de apoio, porque como somos referências também. Como referências, somos seguros dos nossos trabalhos. Bacana? Quando isso não ocorre, quando há uma insegurança, um receio, e também aquela questão que é muito, né, narcisística, né? Tem isso também em alguns empresários, o narciso ali, o ego bem acima, quando só você é melhor, aquela ideia de ser superior. Quando isso ocorre, realmente fica difícil você querer, de alguma forma, gerar algum tipo de relação institucional. E sempre essa pessoa que tem essa insegurança vai querer reduzir as outras, né, os outros negócios. Estou falando isso para determinados donos de institutos de pesquisa, que meu advogado e minha advogada não me permitem falar nomes, porque depois a gente vai ter problemas jurídicos. Mas até que isso não é um problema para a gente que lida todos os dias com questões judiciais, mas para evitar nomes. Então, quando isso ocorre, é mais, eu acredito, por questões pessoais, não comerciais, institucionais ou técnicas, sabe? Porque, olha, como eu te falei anteriormente, essas empresas elas têm um histórico. E a gente sabe quem são as empresas em Manaus que têm um histórico já de acompanhamento, de pesquisa. E mesmo aquelas que estão entrando no mercado, se elas apresentam dados, parâmetros, elas dão transparência ao processo todo de captação de dados. E se tudo isso é registrado no TRE, que vai para o TSE e é aceito juridicamente pela Justiça, quem serão as pessoas que vão questionar, né? Então, eu sempre acredito, sempre trabalhei com a ideia da fundamentação.
Se você questiona, se você quer descredibilizar alguém, com base em quê? Em voz da sua cabeça, na sua opinião, porque você quer agradar o seu ego? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Paula, agora pra gente ir caminhando, né, para o fim da nossa muito, né? Mas isso é ótimo, porque nós estamos preparando cada um dos nossos eleitores dentro dessa análise, que muitos podem não concordar, outros podem acender uma chama, né, de um questionamento, mas isso é importantíssimo para que eles estejam prontos para tomar suas decisões. Porque no final, esse é o mais importante, é o processo eleitoral democrático. Paula, para a gente ir finalizando, algo que vem marcando muito também a nossa eleição é a questão das violências. Seja em um local, um cenário nacional, quanto em um cenário local. Tanto seja uma violência velada, né? Que a gente sabe que os ataques cibernéticos estão acontecendo a todo vapor. Também temos aí a questão da violência de comunicação, muitos discursos agressivos e também estamos aí conseguindo visualizar agressões, seja por parte dos cabos eleitorais, seja no interior e até mesmo com a classe da comunicação, que também vem sofrendo muito. Muitos jornalistas sendo agredidos verbalmente, fisicamente. Quero saber tua análise em relação a isso. Olha, vamos falar do ponto de vista da parte de cabos eleitorais. Recentemente a gente teve ali atritos mais pesados entre cabos eleitorais de vereadoras, né, aqui candidatas a vereadoras em Manaus, e isso é muito, eu vejo que é algo mais pontual, né, mas repercutiu muito na internet aqui, é bom a gente citar, mas é algo muito pontual e muito pessoal dessas pessoas. De modo geral, a gente não tem, eu pelo menos não tem vindo a público. Inclusive a revista Cenário fez uma apuração para saber se há muitos registros, boletins de ocorrências envolvendo essas denúncias de cabos eleitorais brigando entre si nas vias de fato, e a gente não conseguiu ter esse retrato, esse recorte. Sim. Eu acredito que o que viralizou foi algo muito pontual. A gente não percebe isso. A gente percebe muito mais no interior do Amazonas. Sim. No interior do Amazonas, as vias de fato lá, de vez em quando, correm soltas mesmo. É porque é algo muito próximo, né? A cidade é menor, as cidades são menores, acredito que geograficamente falando. Agora, do ponto de vista de agressão a jornalistas, a gente percebe isso mais da forma processual, né, que aquela tentativa uma perseguição judicial, né? O assédio judicial. Sim. Que se fala, né, hoje esse termo tem sido bastante usado na imprensa, inclusive tem sido alvo de denúncias da Associação Brasileira de Jornalismo, ABRAJ, da Federação Nacional de Jornalismo, a FENAGE. Então, assim, mais do ponto de vista de assédio judicial, eu não tenho sentido, confesso, não com a gente, mas eu percebi. Deixa eu fazer uma correção. A gente percebe que quando o candidato ele é confrontado, e eu falava isso no início, do Davi Almeida, mas não só o Davi Almeida, quando ele é confrontado em coletivas, em público, ele tende a atacar o jornalista. Sim. Ele tende muito a atacar o jornalista. Isso aconteceu principalmente também com o presidente Figueiredo, com o jornalista do SBT aqui de Manaus, Gabriel Abreu, que inclusive a ABRAJ fez nota de repúdio. Aconteceu em Manaus com o jornalista do Radar Amazônia, que foi empurrado por segurança Davi Almeida. A gente teve informações que também aconteceu em Parintins, com jornalistas dos sites lá que foram questionar o Bigarcia em determinadas coletivas, né, que é o prefeito atual, que apoia o Matheus Assayag, que é o candidato lá prefeito e é vereador. Então, a gente percebe que essas violências mais físicas, né, elas acontecem no momento do confronto. E é estranho que um agente público não queira ser questionado. Então, não vira agente público. Fica na iniciativa privada, que é algo teu pessoal, que raramente você vai ser questionado, a não ser que seja pela Receita Federal. Mas, em se tratando de agente público, é natural, a pessoa tem que ter a noção de que vai ser confrontado, sim, em entrevistas pela imprensa, porque a imprensa representa a sociedade. Mas a gente percebe esses recortes, sabe, para o jornalista, tanto do ponto de vista de assédio judicial e quando o jornalista confronta o agente público. Essa daqui foi Paula Litaif conosco, trazendo uma análise irretocável. Nós agradecemos muito a sua participação, toda a sua colaboração, principalmente nesse processo eleitoral que é tão importante. E abrimos sempre o espaço aqui do Debate Político, Portal Convergente, em parceria com a Rede Onda Digital. Obrigada, Letícia Barbosa. Eu acompanho muito você aqui no Convergente, no Portal Manaus. Olha, vocês fiquem aí ligados nos portais Manaus e Convergente sempre, que tem sempre as notícias mais
mais fundamentadas e, é claro, né? E a gente fica na nossa rede de apoio também com a Revista Cenário. Obrigada, Letícia, sempre à disposição de vocês. Esse foi mais um debate político para você, nosso seguidor e telespectador. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e até a próxima.